E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar no lado obscuro da ciência, onde experimentos ambiciosos se transformam em verdadeiros contos de terror. Sim, a ciência, em sua busca por desvendar os mistérios do universo, às vezes tropeça, resultando em consequências inesperadas e devastadoras. Preparem-se para desvendar as histórias por trás de 7 experimentos científicos que deram terrivelmente errado, lembrando-nos de que até as mentes mais brilhantes podem cometer erros monumentais. Apertem os cintos porque nossa viagem pelo lado obscuro da ciência está prestes a começar. Nossa primeira parada é na Filadélfia de 1940. Um lugar envolto em mistério e rumores de um experimento que desafiou os limites da realidade. Imaginem um navio de guerra, o USS Eldridge, desaparecendo no ar, teletransportado para outro local apenas para retornar momentos depois, com sua tripulação fundida ao metal. A lenda diz que a Marinha dos Iroquois, em plena Segunda Guerra Mundial, buscava uma vantagem tática, sonhando em tornar seus navios invisíveis aos radares inimigos. A física por trás dessa ambição, os cientistas se basearam em teorias de camuflagem e campos eletromagnéticos, buscando dobrar a luz ao redor do navio. O experimento, segundo relatos não confirmados, envolveu campos magnéticos poderosos e geradores de alta frequência. Mas, como em todo bom filme de terror, algo deu muito errado. O Eldridge, em vez de simplesmente desaparecer dos radares, sumiu completamente, reaparecendo em outro porto, envolto em uma névoa esverdeada. Apesar de a Marinha negar veementemente o experimento, as histórias persistem, alimentando a imaginação do público e inspirando livros e filmes. E falando em terror, vamos trocar as lendas marítimas por uma realidade muito mais sombria e vergonhosa. O experimento Tuskegee, uma mancha inesquecível na história da medicina. De 1932 a 1972, no Alabama e Iowa, um estudo sobre a infecção sexualmente transmissível sífilis, conduzido pelo Serviço de Saúde Pública do Iowa, transformou-se em um pesadelo ético. O objetivo inicial do estudo era nobre entender a progressão natural da sífilis em homens afro-americanos. No entanto, o experimento rapidamente se desviou para um caminho obscuro. Os participantes, em sua maioria agricultores pobres e analfabetos, não foram informados sobre sua condição real, sendo enganados com a promessa de tratamento médico gratuito. A realidade era cruel. Mesmo com a penicilina se tornando o tratamento padrão para a sífilis na década de 1940, os pesquisadores negaram o medicamento aos participantes. O experimento Tuskegee é um exemplo brutal dos perigos da arrogância científica, do racismo institucionalizado e da desumanização de pessoas vulneráveis em nome da pesquisa. Nossa próxima parada nos leva ao mundo intrigante, porém imprevisível, dos alucinógenos. Em 1962, um grupo de cientistas embarcou em um experimento que até hoje é considerado um exemplo gritante de falta de ética e de bom senso científico. Seu objetivo: entender o comportamento peculiar dos elefantes machos durante o musth, um período de extrema agressividade e aumento dos hormônios. O sujeito de teste? Um elefante asiático de 3 toneladas chamado Tusco. A substância em questão? LSD, uma droga psicodélica conhecida por seus efeitos imprevisíveis em humanos. A equipe de pesquisa, convencida de que o LSD poderia replicar os sintomas do musth, injetou em Tusco uma dose colossal da droga, 3.000 vezes a dose considerada alta para humanos. O resultado foi imediato e devastador. Tusco entrou em um estado de extrema agitação, debatendo-se e trombeteando em sofrimento. Em poucos minutos, ele desabou, convulsionando violentamente. A morte de Tusco gerou indignação pública, levantando questões cruciais sobre os limites da experimentação animal e a necessidade de compaixão e ética na pesquisa científica.
Preparem-se para uma viagem perturbadora pelos corredores escuros da Guerra Fria, onde a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, conduziu experimentos secretos que chocaram o mundo. O projeto MKUltra, um programa ultra-secreto que durou 2 décadas, de 1953 a 1973, tinha um objetivo sinistro: controlar a mente humana. Impulsionados pelo medo da Guerra Fria e pela crença de que seus inimigos estavam desenvolvendo técnicas de lavagem cerebral, a CIA se lançou em uma série de experimentos antiéticos e desumanos, testando os efeitos de drogas psicoativas, como o LSD, em civis e militares, muitas vezes sem seu conhecimento ou consentimento. Os resultados foram desastrosos. Pessoas sofreram danos cerebrais permanentes, desenvolveram problemas psiquiátricos graves e, em alguns casos, cometeram suicídio. Nosso próximo destino nos leva ao deserto do Arizona, onde um experimento ambicioso prometeu recriar a Terra em miniatura. O Biosphere 2, um complexo de ecossistemas artificiais construído no início dos anos 1990, tinha um objetivo grandioso: testar a viabilidade de habitats fechados e autossustentáveis para futuras missões espaciais. Imaginem um mundo em miniatura, com florestas tropicais, oceanos, desertos e até mesmo uma equipe de 8 biosferianos vivendo em isolamento por 2 anos. O experimento, no entanto, se transformou em um microcosmo dos desafios e perigos de se tentar replicar a complexidade da natureza. O Biosphere 2, apesar de sua escala monumental e tecnologia avançada, enfrentou uma série de problemas imprevistos. O Biosphere 2, apesar de seus contratempos, serviu como um valioso aprendizado para a ciência, destacando a intrincada teia da vida e a necessidade de humildade ao lidar com a natureza. Nossa penúltima parada nos leva ao reino da ficção científica, ou melhor, aos laboratórios do controverso cirurgião soviético Vladimir Demikov. Na década de 1950, Demikov chocou o mundo com seus experimentos de transplantes de cabeça em cães, criando criaturas bizarras e efêmeras, cães de 2 cabeças. Demikov, um pioneiro em transplantes de órgãos, buscava avançar a ciência médica, mas seus métodos eram questionáveis e os resultados perturbadores. Ele realizava seus experimentos em condições precárias, sem anestesia adequada ou controle de infecções, e os animais sofriam terrivelmente. O procedimento consistia em transplantar a cabeça e as patas dianteiras de um filhote de cachorro para o corpo de um cão adulto. Os cães de 2 cabeças de Demikov viviam por curtos períodos, geralmente alguns dias, antes de sucumbirem a complicações cirúrgicas e rejeição imunológica. Os experimentos de Demikov, embora tenham contribuído para o desenvolvimento de técnicas de transplante, são hoje vistos como exemplos de crueldade animal e de uma busca pela fama científica que ultrapassou os limites da ética. Nossa última parada nos leva ao atol de Bikini, no Oceano Pacífico, palco do teste da bomba de hidrogênio Castle Bravo, em 1954. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos detonaram a mais poderosa arma nuclear. A explosão foi 2,5 vezes mais poderosa do que o previsto. A chuva radioativa contaminou uma vasta área do Oceano Pacífico. Castle Bravo expôs a capacidade destrutiva do homem e a necessidade de controle de armas nucleares. E assim termina nossa jornada pelos experimentos científicos que deram terrivelmente errado. Cada um deles uma lição sobre os perigos da arrogância, da falta de ética e da busca desenfreada pelo progresso. Esses experimentos, apesar de seus resultados desastrosos, nos ensinam a importância da humildade, da compaixão e da responsabilidade na busca pelo conhecimento. A ciência, como qualquer ferramenta poderosa, precisa ser usada com sabedoria e ética, sempre considerando as consequências de nossas ações. As histórias que exploramos hoje nos lembram que a busca pelo conhecimento
não pode ser separada da ética, da responsabilidade e do respeito pela vida em todas as suas formas. E aí, qual desses experimentos vocês acharam mais chocante? Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais viagens fascinantes pelo mundo da ciência.